Olá, galera, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou professora Luana, sou professora de Geografia, né? Na aula passada, a gente viu os biomas mundiais, os principais biomas mundiais, né? E hoje a gente vai ver, né, os biomas no Brasil, tá? As vegetações que tem aqui no Brasil, né? E a vegetação na superfície terrestre é fundamental, né? É de fundamental importância para o desenvolvimento da vida do nosso planeta. E além disso, as plantas, elas apresentam recursos naturais para toda a humanidade, pois podem ser fonte de alimentos, de combustíveis, de remédios, de produtos farmacêuticos, né? E entre outros. Mas é tão importante quanto as questões econômicas. A vegetação também possui, né, a função de manter o equilíbrio ecológico, né? Deixar a natureza em harmonia e em equilíbrio, tá? E aí, galera, a vegetação é o resultado da interação entre os elementos como o solo, como a gente viu nas aulas passadas, né? Como o relevo que a gente viu nas aulas passadas, tá? E principalmente o clima, tá? Então, a vegetação, ela acaba, né, se adaptando ao solo, ao relevo e ao clima. E assim, né, por conta desses fatores, acaba formando o bioma, tá? E o que é bioma? Deixa eu tentar passar aqui. Cadê? Vamos lá. Não tá indo. Vamos lá. O que é bioma, tá? Biomas são formados a partir de um conjunto de ecossistemas semelhantes localizados numa mesma região, tá? A distribuição desses biomas e os seus tipos de vegetação e fauna estão ligados principalmente ao clima, tá? As diferentes condições de temperatura, né, chuva, a incidência da luz solar nas várias regiões do planeta. Cada tipo de clima corresponde a um bioma, caracterizado por uma determinada cobertura vegetal. Tá? Como a gente viu nas aulas passadas, né, os climas mundiais, né, o clima brasileiro predeterminando em cada região, tá? Acaba, né, surgindo, né, os biomas, tá? E existem grandes conjuntos de formações vegetais que identificam, né, as paisagens naturais do planeta. E aqui a gente vai ver os principais biomas brasileiros, né? O bioma amazônico, né, da Amazônia, o bioma da Caatinga, aqui onde tem o Ceará, o bioma cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa, beleza? Vamos aqui, né, antes de começar, vamos entender, né, o tamanho das vegetações, porque nós temos, né, formações arbóreas, formações arbustivas e herbáceas e as formações, né, litorâneas, tá? Cada bioma tem o tamanho, né, da sua vegetação, tá? As formações arbóreas são aquelas vegetações que são gigantescas, né, com 40 metros de altitude, podemos dizer aqui, tá? Então olha aqui em relação ao homem, né? São extremamente gigantes, como a gente pode observar, né? Então temos aqui formações grandes, arbóreas, né? São formações aqui chegam até 40 metros. A floresta amazônica, a mata dos cocais, ali no Maranhão, a mata tropical, a mata atlântica e a mata dos pinhais, tá certo? As formações arbustivas e herbáceas, tá? Que arbustivos é quase no tamanho do homem, né? E herbáceo é aquelas bem pequenininhas, aquelas bem rasteiras, né? Temos o cerrado, a caatinga, os campos, tá? E as formações complexas e litorâneas são as vegetações que ficam no litoral, né? Óbvio. E aí, né, a Amazônia, ela é uma floresta equatorial, tá? Ela tem 5 milhões de quilômetros quadrados, né? E faz, né, e boa parte, né, da Amazônia, ela se encontra aqui no Brasil, né, 60% dela, mas você pode encontrar tanto na Suriname, né, na Guiana, na região das Guianas ali, Suriname, a Guiana Francesa, a Bolívia, a Venezuela, o Peru, a Colômbia, Equador, né? E boa parte dela se localiza aqui no Brasil, tá? Temos alguns grupos, né, vegetacionais, como a mata de igapó, a mata de várzea e a de terra firme, né, que a gente vai, né, ver mais na frente, tá? Mas aqui a mata de igapó que está próxima aos rios, né? A várzea é que está perto das inundações do rio, né? E a de terra firme é que não estão sujeitas às inundações, certo?
a Amazônia, né? Ela tem um solo pobre, ela tem uma fina camada de nutrientes, tá? Porque ela chove quase diariamente, né? Então, a alimentação da flora se dá por meio da formação do solo, né? Então, tem uma fina camada de decomposição de folhas, galhos, animais que são rapidamente convertidos em nutrientes, né? A Amazônia, ela tem as causas do desmatamento, né? 60% do desmatamento é para as fazendas de gado para fazer pastagem, tá certo? 33% da agricultura de subsistência, 3% da ação, né, de madeiras legal e ilegal, né? Temos a agricultura comercial de larga escala, né, a soja, e as queimadas, né, a mineração e a urbanização crescente, tá? Temos aqui o bioma de Mata Atlântica, né, que fica aqui na costa litorânea brasileira, né, que fica aqui na porção oriental, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Ele foi o mais devastado, né? Por quê? Porque desde o nosso processo de colonização, quando os portugueses chegaram aqui, acabaram devastando esse litoral, tá certo? Tanto que a concentração populacional localiza, né? A concentração populacional brasileira localiza nessas regiões, tá? Ele só tem 5% ainda de mata original, tá? E a gente tem a floresta tropical do interior, né? E a floresta úmida de encosta, certo? E aqui é um mapa comparativo da Mata Atlântica, né? A distribuição original, tá? E o que tem, né? Os remanescentes. Então ela tá quase, né, toda sumindo, né? A Mata Atlântica. Eu coloquei essa Amazônia aqui, né? Mas era para ser antes da Mata Atlântica, né? São duas imagens. Aqui é devastado e aqui não, tá? E essas imagens são reais. Né? A gente tem esses... É linda, a Amazônia é muito bonita. Temos o bioma do Cerrado, tá? Que é o segundo, né, ecossistema mais extenso do Brasil. Tem mais de 4.400 espécies endêmicas, ou seja, né, são fauna e flora que só existem nessa região, tá? Ela é muito parecida, né? Muitos autores, né, trazem ela como a savana brasileira, mas ela não tem nada a ver com a savana, porque aqui a gente não tem zebra, não tem girafa, não tem elefante, tá? Ela corresponde, né, ao inverno seco e ao verão úmido, é bem interessante, tem essa mudança, né? Os solos aqui são ácidos, são pobres, tá? E aqui ela é muito desmatada também por causa das atividades agropecuárias, arroz, né, trigo, a soja e também o agronegócio, tá, gente? Essa região aqui ela é muito devastada. E aqui a gente tem as formações do cerrado, né? O campo, né? A formação do campo até a formação florestal, que é o que a gente chama o cerradão, que fica na região de Chapadão, tá? Olha aqui, ó. Lembra, não sei se vocês lembram dessas imagens do Chapadão, né? O tipo de relevo que é da região centro-oeste. Temos o Chapadão, algumas florestas, algumas vegetações herbáceas e outras arbustivas, tá? É um dos segundos biomas mais devastados do Brasil, né? Vamos lá. O segundo mais extenso domínio natural brasileiro, vamos ver essa questão, né? O segundo mais extenso domínio natural brasileiro caracteriza por estar associado, né, ao clima tropical, que possui estação bem definida, com verões chuvosos e longas estiagens no inverno. Quanto à vegetação, predomina formações arbustivas que cobrem solos ácidos, como a gente pode até ver aqui. O texto apresenta características do seguinte domínio natural: cerrado, né? Se a gente observar, cobre todo o solo, tá? Temos o Pantanal, tá, gente? O Pantanal, ele é o menor bioma, né, do Brasil. Ele está concentrado aqui nessa regiãozinha aqui que pega Mato Grosso, né? E Mato Grosso do Sul, né? O Pantanal, ele faz fronteira, né, tanto com a Amazônia, então, como o Cerrado, né? E aqui é uma região de planície, tá? Ela é uma região muito baixa, então elas não são tão viáveis para a agricultura, tá? E é bem bonita. Tem até uma novela chamada Pantanal que ficou mostrando essa região. As matas das araucárias ou pinhais, que é na região sul que a gente encontra, tá? É onde tem localizado o solo mais, né, fértil, que é chamado, né, de terra roxa, tá?
E aqui ela está se reduzindo por conta da pecuária, né, extensiva, soja, até mesmo na exploração de madeira. Olha que lindo os pinheiros, né? Vamos lá, vamos ver essa questão. Marcar a alternativa que corresponde ao domínio vegetal que cobria vastas extensões dos planetas das serras da região sul e trechos da região sudeste do Brasil. A gente observa a imagem, né, também. É a mata da araucária ou dos pinhais. E tem o campus, né, que é o segundo menor bioma de campos também, que também está na região sul, né, aqui, como a gente pode ver, a vegetação ela é herbácea, né, gramíneas, é uma vegetação bem pequena, tá? E aqui ela é ocupada pela atividade econômica do gado, né, criação de gado, tá? E também, né, a compactação do solo também, tá certo? Temos áreas de mangue, né, que fica no litoral também, que fica na região costeira, tanto que a gente viu aí nessas semanas o Salles aprovando, né, liberando ainda mais que esse ecossistema, né, ele seja mais explorado. O mangue é um ecossistema muito frágil, ele é responsável também pela vida marinha, tá certo? Aqui temos a argila, né, como principal componente do solo, tá? Aqui a gente tem um extrativismo animal muito forte, como caranguejo, siri, essas coisas, né? Reprodução, né, a alimentação da fauna marinha se localiza nessa região, né? As raízes elas são aéreas, bem interessantes, né, para elas poderem, né, liberar, né, oxigênio. E ela tem um cheiro bem interessante também, tá? Olha que lindo. E aí na próxima aula a gente vai ver, né, os biomas aqui, a gente vai ver a caatinga de forma geral e vamos ver algumas vegetações típicas da região Nordeste. Tudo bem? Então, gente, até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.